Então vamos começar? Por que eu escolhi prosperidade financeira e relacionamentos? Porque eu vejo que tem muita gente que, por medo de se afastar de algumas pessoas que atrapalham a prosperidade, não só financeira, mas também nos relacionamentos, na saúde, acabam se sabotando. Então, todo ser humano quer pertencer. Mas qual é o problema? Pertencer a bons grupos e não a grupos ruins que vão atrapalhar a sua prosperidade. Por isso eu escolhi esse tema, porque eu tenho visto isso muito no meu dia a dia. Eu sei que precisa de uma força interna muito grande e a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, eu sou a Paula, para quem não me conhece, trabalhei 25 anos na área financeira, dando consultoria financeira, mas não tinha a menor ideia do que era prosperidade. Eu, sim, era muito boa no que eu fazia, estudava muito sobre dinheiro, prosperidade, FT, várias técnicas, mas nunca tinha coragem de ensinar alguém a aplicar para outra pessoa. Há alguns anos eu fiz uma transição de carreira e hoje, como diz uma das minhas mentoras, o que eu faço, eu ajudo as pessoas a enxergarem onde o cano está entupido para a vida fluir, sim, com mais prosperidade. Outra coisa que eu já quero deixar agradecendo, as perguntas que vocês me enviaram contribuem muito com outras pessoas, porque eu sei que tem gente que tem vergonha de mandar pergunta. Eu vou responder todas no final da aula, como sempre. Assim que eu postar também da próxima live, vocês podem começar a me mandar perguntas. Então, vamos começar. A live também será sempre dividida em 3 ciclos, que a gente vai fazendo os exercícios. Então, sugiro para quem não pegou papel e caneta, pegue papel e caneta para anotar. Na última live, algumas pessoas me informaram que tiveram problemas em mandar as perguntas. Elas colocaram aqui na caixinha de perguntas, mas acabou não aparecendo para mim e no dia seguinte eu coloquei uma caixinha de perguntas. Se acontecer isso de novo, não se preocupem que amanhã eu coloco uma caixinha de perguntas e respondo as outras dúvidas que surgirem durante a live, ok? Não se preocupe que eu sempre deixo tudo respondido. Então, qual é a conexão entre prosperidade financeira e relacionamentos? Quero que vocês pensem o seguinte: cada pessoa traz para o seu relacionamento, seja com amigos, seja no trabalho, seja amoroso, uma mochilinha. Pensa assim, você chega num relacionamento com uma mochila, que são suas crenças, tudo que você aprendeu na infância. E cada família funciona de um jeito. Então teve família que teve muitas brigas dos pais na infância, muito sobre o dinheiro, muita escassez de comida, de várias coisas, e isso influenciou. Então, quando você chega com a sua mochila para o outro relacionamento, as pessoas às vezes não entendem, e aí geram os conflitos. Isso no relacionamento amoroso é bem complicado, porque cada um chega com a sua mochila, cada um lida de uma forma com o dinheiro, com o próprio relacionamento, e fica uma confusão. Então eu quero que vocês pensem quantas vezes vocês sentiram que os desafios financeiros afetaram seus relacionamentos, seja com a família, seja com amigos, seja com parceiros. Quantas vezes vocês divergiram? Porque tem gente, por exemplo, no meu caso, que Paula, você tá no mercado, compra isso pra mim. Antes de eu passar no caixa, a pessoa já depositou o dinheiro na minha conta. E tem gente que enrola pra pagar. Então essas pessoas, obviamente, eu já não compro mais nada. As outras, não, eu compro. Então, só tô dando esse exemplo porque cada pessoa tem uma visão. Depois eu pago. E vai esquecendo. E às vezes faz diferença para você, para mim, para qualquer outra pessoa, receber esse dinheiro na hora, já que você está fazendo um favor. Mas cada um tem uma visão e isso gera conflitos. Outro exemplo muito comum que eu vejo muito no meu dia a dia, principalmente das pessoas da mentoria. Quantas vezes você discutiu com seu parceiro porque algum familiar estava endividado ou está sempre endividado e pediu dinheiro para vocês emprestar?
e de vocês ficou com pena de não emprestar, porque a pessoa geralmente faz um drama, fala que tá passando fome, que tá tendo vários problemas, mas ela que se colocou naquela situação. E aí gera uma briga do casal. Então, quantas vezes isso já aconteceu? Vocês conseguiram falar não, vocês conseguiram emprestar uma parte, mas colocar uma data para esse dinheiro voltar, estabeleceram alguns juros. Como que vocês têm lidado com esse tipo de coisa? A mesma coisa em relação a amigos ou vizinhos, enfim, qualquer outra pessoa. É bem importante vocês pensarem quanto isso tem influenciado o relacionamento de vocês. Pessoas externas. Outro ponto importante. Vocês têm objetivos futuros. Estou falando de casal agora no momento, mas a gente vai destrinchando para outras coisas. Como que é feito esse planejamento futuro? Vocês querem comprar uma casa, um carro? Quanto vocês se comprometem a depositar por mês numa determinada conta? A conta é compartilhada ou não? São coisas importantes para vocês começarem a refletir. Mas agora vamos falar da prática. Como fazer isso na prática? Primeira coisa, a comunicação aberta é o primeiro ponto, não só em relação ao dinheiro, mas em relação a qualquer coisa. Então, é preciso que exista verdade no relacionamento, é preciso que exista essa comunicação, quais são as suas necessidades, quais são os do outro, qual é o objetivo futuro, em relação aos filhos, se vocês tiverem, como que é feito isso? Vocês sentam quantas vezes no mês para discutir sobre isso? Discutir não, né? Conversar. Numa boa, sem acusação, eu ganho mais, eu ganho menos, você gasta muito. O que eu vejo muito, principalmente das mulheres, é que muitas vezes elas compram coisas escondidas. Isso nunca dá bom. O dinheiro é meu. Se você se comprometeu, por exemplo, a comprar uma casa, você depositou na sua conta aquele dinheiro e você quer comprar alguma coisa para você, se isso não for afetar relação com coisa da casa, ok. Agora, isso está afetando os seus projetos futuros? Porque muitas pessoas querem um prazer imediato, não pensam no futuro. Então, o primeiro ponto para quem está num relacionamento, seja noivo, seja casado, namorando, é quais são os objetivos futuros financeiros. Existe um planejamento, vocês fazem uma adequação desse planejamento quando acontece uma demissão, como que é feito isso? Então, a minha primeira dica é essa, comunicação aberta. As metas compartilhadas, como eu falei, da casa. Qual é a meta, por exemplo, de curto, médio e longo prazo? Por exemplo, uma viagem. Como que é feito isso? Uma viagem de fim de semana, uma viagem internacional. Como vocês fazem isso? Nunca pensei nisso, mas é importante começar a pensar, já que nós estamos numa live sobre isso. Esse orçamento familiar, vocês sentam e falam, um paga luz, condomínio, essas despesas básicas, o outro fica mais para a parte do lazer. Como que é feita essa divisão? Como é feita a divisão de colocar em investimento? Eu não estou dando porcentagens, nem quem faz o quê, por quê? Cada casal precisa se entender. Quando eu faço um trabalho de mentoria é uma coisa, mas aqui eu quero deixar livre para vocês terem essa comunicação aberta, verdadeira, afinal vocês estão num relacionamento ou pretendem estar no relacionamento. Então, isso é bem importante. Como é a divisão das responsabilidades? Eu falei, como é que fica, como que vocês dividem as responsabilidades no dia a dia? Um vai ao mercado, outro cozinha, outro lava a louça. Porque tudo isso acaba afetando. Porque uma coisinha desse tamanho pode virar uma explosão. Então, tudo isso afeta a prosperidade financeira? Sim, porque brigas, acusações atrapalham a prosperidade financeira. Então, como que vocês têm feito isso? Tem muita briga do quê?
Essas brigas são relacionadas a terceiros? Essas brigas são só de vocês? Como foi cada mochila que cada um trouxe para o relacionamento? Porque sempre tem coisas boas e coisas ruins. O que você contribuiu para o seu relacionamento? Paula, mas eu moro com amigos. Mesma coisa. Como é a divisão? Como está sendo feita essa divisão entre vocês? Porque você não, como eu falei, você não precisa estar num relacionamento amoroso, mas tem gente que divide a casa. Como é feita a divisão das tarefas, como é feita a divisão das responsabilidades. Porque aqui é onde eu moro, né? Tem pessoas que moram junto, faz faculdade aqui perto, e sempre dá atrito, na hora de lavar louça, na hora de ir ao mercado, de deixar a bagunça na casa, daí vai para a parte financeira e vira aquela confusão total. Então, como que é feita essas divisões aí, tá? Então, um minutinho aí para vocês refletirem como que está sendo feita essa divisão. Indo para o ciclo 2, assim, como que a mentalidade influencia a prosperidade financeira? Então, lembrando do exemplo da mochila, cada um vem com a sua mochila de crenças, de pensamentos, de sentimentos, de emoções que viveram em relação a dinheiro para um relacionamento, seja de trabalho, seja de amigos, seja de vizinhos. Quando um começa a estudar muito, como é o meu caso, sobre prosperidade, sobre relacionamento, sobre várias coisas, e começa a ajudar outras pessoas, parece que você sai assim um pouquinho daquele grupo que você frequentava. E é muito difícil para as pessoas, porque elas não entendem por que os assuntos não batem mais. Mas eu, por exemplo, de tanto estudar, de tanto frequentar cursos, eu tenho outros grupos, mas aquelas pessoas que às vezes eu tinha amizade, continuo tendo, continuo falando, mas as ideias não batem, porque às vezes eu quero frequentar lugares que me agreguem mais que aquele lugar ali. Então, é bem difícil a gente sair de determinados grupos. Então, quando você começa a crescer, a se desenvolver, a investir mais em você, as pessoas acabam querendo te puxar para baixo, para aquele lugar. Porque se você sair muito e der certo, o que vai acontecer? Elas vão ter que fazer alguma coisa e ninguém quer fazer alguma coisa. Poucas pessoas querem fazer. Elas preferem que você fique ali, naquele lugar que não é nada confortável. Então, primeira dica. O ambiente, primeira coisa que você precisa notar, que eu já falei algumas vezes. O ambiente sempre vence. Então, se você está num ambiente onde as pessoas têm uma mentalidade fixa, quem não leu o livro Mindset, leia, que fala bastante sobre isso, mas mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Onde as pessoas não querem prosperar, onde as pessoas fazem o básico no trabalho. Ah, já fiz isso, acabou meu horário, chega, não vou fazer mais que isso, e vou embora. Dão aqueles golpinhos ridículos de nota fiscal, que pega a nota só para cobrar da empresa e tá na balada. Eu já vi isso faz muito pouco tempo. A gente estava num bar, a pessoa pede nota para cobrar da empresa. Ela estava num momento de folga, distração, numa festa, não tinha nada que cobrar da empresa. Essas coisas te influenciam? Sim, porque o ambiente sempre vence. Posso te explicar pela física quântica, pela neurociência, mas ficar perto de pessoas com essa mentalidade vai atrapalhar muito a sua prosperidade financeira. Aí você deve estar se perguntando, mas são pessoas da minha família. Gente, a minha mãe tem a mentalidade mais escassez impossível. Acho que eu não conheço ninguém que tem uma mentalidade de tanta escassez como a dela. E todo mundo fala, né? Casa de respeito, tipo, foi muito difícil para mim começar a entender sobre isso e entender que ela tem uma mentalidade de escassez. Então hoje em dia eu deixo ela falar. Ela fala mal de pessoas ricas. Nossa, roubou, né? Tá ganhando dinheiro porque roubou. Na cabeça dela é isso. Nossa, que caro, tudo é caro.
Nada o preço é justo, tudo é caro, não entende o que é qualidade. Para ter a qualidade de um produto sim, precisa um investimento. Então tem muitas coisas que ela não entende, julga, reclama, faz tudo errado. Espero que depois ela veja essa live que eu tô falando dela mesmo, porque ela tem uma mentalidade muito complicada. Eu fico perto em alguns eventos, sim, óbvio. Mas eu fico perto o tempo todo de pessoas com uma mentalidade desse tipo? Não. E às vezes dói se separar dessas pessoas, porque a gente gosta dessas pessoas, mas a mentalidade é tão pequenininha, que vai me atrapalhar os meus objetivos que eu estabeleço pro meu ano. Então, sim, eu me afasto. Às vezes a dor é até física, né? Quando a gente deixa uma pessoa que a gente gosta, mas sim, eu tenho me afastado. As pessoas entendem? Não. As pessoas à nossa volta não entendem. Mas é preciso sim dar esse passo. Então eu quero que você reflita que pessoas que você convive que tem essa mentalidade fixa, mentalidade de escassez, que falam mal do dinheiro, que falam mal de pessoas ricas, que todo mundo roubou, que ninguém pode ganhar dinheiro honestamente. Nossa, que caro, que não consegue reconhecer que o preço de determinada coisa é justo, porque houve um investimento. Não só de material, mas de produção, de conhecimento, existiu um investimento para aquilo. Então, que pessoas também estão se barganhando? Isso é a pior coisa. Até vou contar um caso. Semana passada eu estava fazendo um orçamento de um remédio para minha cachorrinha. E aí eu liguei para essas farmácias de manipulação e elas me mandaram um orçamento e uma delas falou assim: se você conseguir um preço mais barato, você me fala que eu baixo o meu. Falei, não, tô fazendo orçamento, a que me der a melhor proposta, e não era nem só financeira, que também tinha o prazo de entrega que contava pra mim, porque eu precisava daquele medicamento, eu vou fechar. Isso é um acordo comercial. Eu falei, não, eu não faço leilão. Pessoa, óbvio que eu não comprei dela, não era nem só pelo preço, pelo prazo de entrega, mas também pela atitude dela. Então, eu não gosto desse tipo de coisa, ficar, olha, você fez esse favor, mas o outro fez esse. Não, porque eu também não gosto que façam isso comigo. Quando alguém fala, por exemplo, sua mentoria é mais cara, ou sua constelação é mais cara, faz com a outra pessoa. 99% das pessoas voltaram e depois fizeram comigo. Então, qualidade, estudo, investimento é tudo. Então, cuidado com essa atitude também de ficar barganhando, leiloando o preço. Isso é algo de muita escassez. Então, primeira dica desse ciclo: cercar-se de pessoas positivas, com uma mentalidade de crescimento, que estudam, que investem nelas mesmas. Se você não é ainda essa pessoa, comece. Se você quer ter mais prosperidade, para você também ter força de não frequentar ambientes com pessoas assim. Você tem uma força interna. Outro ponto que a gente já falou aqui, que é identificar as crenças limitantes. Aquelas básicas, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, pessoas ricas não vão pro céu, mas fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essas clássicas a gente conhece, todo mundo fala aqui nas redes sociais, tá todo mundo sempre falando, mas tem umas que estão bem enraizadas, que a gente não percebe. Então eu quero que você comece a anotar o que você sente, o que você fala sobre dinheiro. Quando você vê que alguém fechou um negócio, que alguém comprou um carro novo, o que você fala? Roubou? O que você sente principalmente? Você tem inveja dessa pessoa? Porque inveja é normal sentir. O ser humano sente inveja. Ou você fala, que bom que ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Gente, estou falando de forma honesta, tá? Não vamos abrir para coisas que não são honestas. Estou falando prosperidade real. Então, quais são as suas crenças limitantes? Se você tem alguma dificuldade de identificar as suas crenças, no link na bio tem um e-book chamado 400 Crenças Limitantes. Tem um passo a passo de como se ressignificar. Vale a pena para quem está começando.
adquirir esse e-book. É bem baratinho, acho que R$ 27 tá lá. E ajuda bastante. Quando eu comecei a entrar nesse mundo e fui ver minhas crenças limitantes, trabalhar e fazer os primeiros exercícios, eu enchi um caderno de 200 folhas. Só um trabalho, ressignificando, fazendo tudo. Óbvio que a maioria não tinha a menor ideia que eu tinha. E isso foi transformando minha mentalidade, foi me ajudando para eu estar aqui hoje. Se eu não tivesse feito esse trabalho, eu jamais poderia ensinar alguém. Então, primeiro, a gente tem que aplicar na gente mesmo. Então, recomendo que quem está começando, comece por aí, pelas crenças. Tá? Isso é a base de tudo. Isso vai te ajudar nos seus relacionamentos, dinheiro, saúde, trabalho, transição de carreira, se você precisa fazer, qualquer coisa, isso vai me ajudar. Se eu não tivesse feito isso, essa base, não teria conseguido. Tá? Outro ponto importante, sim, é praticar a gratidão. Você vai falar sempre sobre isso? Vou, porque ela é a base. Então, antes de sentar aqui, eu agradeci por ter internet, luz, um celular, por ter conhecimento para ajudar as pessoas, por várias coisas. Então, o tempo todo eu estou praticando a gratidão, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? Porque eu até falei isso outro dia, quando a gente acorda é o maior presente, que é a vida. Então, a primeira coisa que você precisa agradecer é isso, por estar vivo. Então, que é o maior valor que você tem estar vivo. E aí, ao longo do dia, você pode agradecer sobre a pasta de dente, sobre a comida, sobre o sabonete que você tem, várias outras coisas que você vai fazendo durante o dia. Para estar respirando, ouvindo, falando por várias coisas. Isso ajuda muito a transformar a sua realidade. Outro ponto é estude. Estude sobre dinheiro, estude sobre prosperidade, estude sobre relacionamentos. Porque a partir disso você vai começar sim a manifestar dinheiro na sua vida. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Sem autoconhecimento, muito menos. Tá? Então, estude e aplique, obviamente, né? Leia e aplique. Então, assista um vídeo no YouTube, algum podcast, alguma coisa relacionada a isso e aplique. Tudo que eu falo nas lives, nos cursos, nos vídeos, faça. Não só eu, né? Como qualquer outra pessoa que você siga. E aplique. Não deixe de aplicar. Porque senão você não vai mudar a sua vida. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver. Bom. Como que você pode aplicar o que funciona no relacionamento, ter um planejamento financeiro? Paula, você faz isso? Faço, eu fiz durante a minha vida inteira para empresas. Hoje, obviamente, eu faço para mim, né? Não tem como. Eu gasto muito no cartão, tudo eu ponho no cartão, pago uma conta uma vez por mês, porque, né, a gente vai acumulando pontos. Isso é bem legal. Então eu vou anotando todos os meus gastos, sim, todas as entradas, as saídas, o básico. Existem aplicativos para isso. Você não precisa até comprar um aplicativo, pode baixar uma planilha, faz do jeito que você quer. Mas controle o que você gasta. Porque senão vai ficar bem difícil você ter um futuro. Lembra que a gente falou no primeiro ciclo? O que você quer? Invista em experiências, em momentos de qualidade com quem você ama. Isso é bem importante. Eu nem tô falando só de relacionamento amoroso, tá? Com quem você ama, porque a felicidade, a alegria, o bem-estar, a paz te traz sim prosperidade financeira. Não só financeira, como os relacionamentos, saúde, tudo. Mas invista em momentos de qualidade. Tô falando uma viagem para a Europa. Pode ser um passeio no parque, um cinema, um teatro, um restaurante. O que você gostar, o que você gosta.
Com quem você gosta de fazer? Pessoa legal, leve, divertida. No final do ano passado, até dei uma dica que eu fiz uma lista de coisas diferentes. Eu até fiz acho, um post ou um stories, não lembro. Sobre coisas que eu queria fazer esse ano. Então eu fiz uma lista de coisas diferentes que eu queria fazer esse ano. E eu tô fazendo. Cada fim de semana eu faço uma coisa, às vezes surge para eu fazer durante a semana, depende do horário eu consigo encaixar. Então eu estou fazendo coisas para mim, diferentes, que eu gostaria de ter feito já e fui adiando. Sim, com pessoas que eu gosto, que me acrescentam, que são leves, que são divertidas, porque são momentos de qualidade. Então, que experiências você quer ter? O que você quer fazer esse ano de diferente? Ou que você deixou muito tempo de fazer e que gostaria de fazer? Isso também é prosperidade? Sim, isso também é prosperidade. Se você tem um relacionamento, quer ter um relacionamento, como que vocês vão fazer, como vocês vão criar, uma reserva de emergência? É bem importante, ainda mais que a gente tem esses altos e baixos aí, muitas confusões na economia e na política, então como será a sua reserva de emergência? Tudo isso são pontos importantes para você sentar, pensar, sem discutir, sem brigar, sem acusações, sentar com o seu cônjuge, sentar com o seu companheiro, sentar com a pessoa que mora com você, enfim, e planejar isso. Ser sozinho, também planeje isso. É bem importante. Em relação ao trabalho, cuidado de quem você fica perto. Vou reforçar isso de novo. Por quê? Por causa do senso de pertencimento a determinados grupos, pode sim te atrapalhar. Então você está perto de pessoas que investem no MBA, que investem em cursos, ou pessoas que dão aqueles pequenos golpes, né? Que falam mal do outro, que estão sempre com puxar o tapete. E uma frase importante que eu até postei outro dia: quem puxa o saco também puxa o tapete. Então, muito cuidado com os seus relacionamentos, muito cuidado com os ambientes que você frequenta. Isso afeta demais a sua prosperidade. Então, faz uma análise geral de como estão os seus relacionamentos. O que as pessoas falam? Elas falam sobre cursos, sobre livros, sobre podcasts, sobre viagens, sim, porque viagem também a gente conhece mais, ou sobre pessoas. Como estão os seus relacionamentos? Elas têm medo de falar de dinheiro? Por isso que eu escolhi essa área, né? Porque muita gente tem medo de falar de dinheiro. Quem tem medo de falar de dinheiro nunca vai ter. Elas estão endividadas? Elas pensam em crescer? Elas pensam em ter um negócio próprio? O que elas pensam? Como estão as pessoas dos seus relacionamentos? Por que eu tô falando isso? Porque isso me afetou demais. Principalmente quando eu não tinha coragem, por causa do senso de pertencimento que eu falei logo lá no começo, de me afastar. Então foi preciso um trabalho interno bem grande, muito autoconhecimento, muita autoconfiança para ter coragem de dar um basta em algumas relações. Porque eu estou em primeiro lugar, minha prosperidade na saúde financeira, nos relacionamentos está em primeiro lugar. Então, se as pessoas não querem investir nelas, não posso fazer nada, tá? Eu vou responder as perguntas aqui. Quem quiser pode ir colocando aqui, se conseguir travar. Enfim, se travar depois eu respondo amanhã na caixinha de perguntas. Mas eu vou começar a responder as perguntas aqui que me mandaram, tá bom? Como começar... Essa é boa, todo mundo vai gostar. Como começar a organizar minhas finanças se estou cheio de dívidas? Quem tem dívidas aí, essa pergunta para vocês. Primeiro, tendo coragem de olhar o valor das suas dívidas. Primeiro ponto. Quando você deve no cartão, por exemplo, quando você deve para alguém, lista todas as suas dívidas. Soma. E você precisa encarar o problema de frente, tá? É ruim, é péssimo.
Mas se você quer resolver isso, primeiro encare o problema de frente. Negocie as que têm os juros mais altos. Começa por aí. Você não vai conseguir fazer tudo, mas comece por algum lugar. Sugiro que as que têm os juros mais altos. Tá? Qual é o primeiro passo para investir? Aprender sobre investimento. Então tem vários cursos aí sobre investimentos, tem do Thiago Negro, tem do Bruno Perini, tem livro. Aprenda sobre investimento. Não faça besteira. Eu vejo muita gente aqui, por exemplo, do marketing digital, quando vai fazer um anúncio que já perdeu 40 mil, porque não sabia fazer anúncio. Então, cuidado, tá? Procure alguém confiável, procure pessoas, leia livros, pegue dicas, assim, não confie em qualquer pessoa. Conheço gente também que confiou em pessoas que falavam que entendiam de investimento e perderam bastante dinheiro. Então, cuidado. Como manter o controle financeiro em casal sem brigar? Diálogo aberto, sem julgamentos. Lembrando que cada um traz uma mochila para o relacionamento. Lembra que eu falei logo no começo? Quanto devo guardar por mês? O ideal, o melhor dos mundos, é pelo menos 20%. Você não consegue, começa com o que dá. Mas estabeleça, se você tiver um relacionamento, qual é a porcentagem ou qual é o valor que cada um vai contribuir, seja para uma reserva de emergência, sobre um projeto a curto, médio ou longo prazo. Mas é importante ter o diálogo e quanto cada um vai contribuir. Sem acusação se um for mais, se um for menos. Ou estabeleça um valor que cada um pode. Enfim, verdade, respeito, diálogo. Como lidar com a pressão de ganhar mais dinheiro? Foca no que você pode controlar. O que você pode controlar? Ganhar X por mês? É isso. Isso não quer dizer que você não possa fazer qualquer outra coisa para ter uma renda extra. Mas no momento que você consegue ganhar isso, ok, aí invista em você para fazer mais dinheiro. Esse é o caminho. Sempre você investe em você, você consegue fazer mais dinheiro. E uma frase que eu aprendi já faz uns 2 anos com o Wendel Carvalho: enriquece quem ajuda mais pessoas. O que fazer quando o parceiro não colabora com as finanças? Tenha uma conversa franca. Preciso conversar com ele. Lembra da mochila. Acho que vocês não vão esquecer mais. Vale a pena investir em cursos para melhorar minha renda? Muito. Em bons cursos, muito. Vale muito a pena. Agora, só fazer o curso e não usar, não adianta. Vale a pena investir em cursos, em livros e aplicar. Como lidar com a ansiedade em relação ao dinheiro? Tem uma frase que fala: quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Então, pratique técnicas de mindfulness, de relaxamento, de meditação. Sim, isso ajuda muito. Então, quando às vezes minha cabeça está muito confusa, cheia de coisa, eu paro, medito, porque eu tenho muita gente para atender e eu preciso dar o meu melhor. Então, às vezes tem muita coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, então tem semanas assim, as últimas semanas têm sido atropeladas, mas sempre antes de entrar numa sessão eu tenho feito uma meditação para entregar o meu melhor para a pessoa. Então, acalma. A mesma coisa em relação a dinheiro, a mesma coisa às vezes em relação ao relacionamento, quando eu preciso ter uma conversa mais séria, eu paro, medito, coloco uma boa intenção e as coisas fluem. Porque com a cabeça cheia de coisa você não vai conseguir. O que fazer se meu emprego não paga o suficiente? Eu falei a semana passada na live que era assim: hoje em dia o seu emprego pode ser seu sócio investidor para um futuro.
Então, se a sua empresa não tem oportunidade de crescimento, invista em você no momento, com o que você quiser, nem que seja em tempo, vendo conteúdo de graça, aprenda alguma coisa, busque novas oportunidades e vai. Tenta buscar uma empresa que tenha oportunidade de crescimento. Se você quer empreender, comece a estudar agora, comece a fazer em paralelo coisas para aí, tá? Eu nunca recomendo que saia de uma vez. Para, pensa, usa esse dinheiro como sócio investidor. Sim, talvez você tenha que se dedicar às vezes mais tempo, acordar mais cedo, dormir mais tarde para aprender uma coisa. Todo mundo faz isso, tá? Então, o que não dá para ficar parado. Acho que até hoje foi um vídeo sobre isso. Você tem que ter medo de estar no mesmo lugar, não de fazer coisas novas. Como evitar brigas por dinheiro no relacionamento? No começo da live eu falei assim, essas brigas são só entre vocês ou envolvem terceiros? Envolve família, amigo pedindo dinheiro. Como que são essas brigas? Primeiro, segundo, é preciso sim ter uma comunicação aberta. Uma comunicação sincera, sem acusação. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma dor. Então, sem acusação é o melhor pro. Então, respira, leia aquele livro Comunicação Não Violenta, que ajuda bastante. Então, um passo de cada vez. O que fazer quando o parceiro gasta demais? Mesma coisa, conversar. Não tem outra coisa. Você fala assim, esse aqui é um prazer imediato. Nós queremos comprar uma casa, fazer uma viagem, que é um prazer futuro. Se a gente ficar gastando só agora, a gente não vai conseguir o outro. Então, é bem importante entender essa diferença entre prazer imediato, prazer futuro, o que cada um quer. Como conciliar objetivos financeiros diferentes em um relacionamento? Encontrar o meio termo. Tem horas que a gente tem que ceder e a pessoa também. Tem que ter um meio termo. Como ajudar um parceiro que está endividado? Ajudar a fazer um plano para sair das dívidas. Oferecer apoio emocional. Agora, assim, se você pagar 100% dessa dívida, vou te falar por experiência própria, a pessoa não vai aprender a lidar com dinheiro. Então, o que você pode fazer? Você pode pagar 5%, mas a pessoa precisa aprender a se mexer, tá? Experiência própria. Se a gente não aprende a se mexer, por isso que eu estudei tanto, porque eu precisava, apesar de ser da consultoria financeira, eu queria aprender mais sobre isso, porque é muito fácil lidar com o dinheiro dos outros, na quantidade que eu lidava, dinheiro nas empresas que eu dei consultoria não era um problema, mas é preciso a gente ir além, entender quais são as raízes das nossas dores, assim, tudo que a gente ouviu na infância, aí que tá o problema. Então, cuidado. No final vou falar uma coisa importante sobre isso. É errado falar sobre dinheiro no início de um relacionamento? Não é errado, mas tem que ter cuidado. Você está começando ainda. Um passo de cada vez. O que fazer quando os familiares pedem dinheiro emprestado? Aí cada um tem que avaliar a sua situação. Eu não sei quanto dinheiro, qual é a sua situação, é bem complicado responder assim. Problemas financeiros sempre afetam os relacionamentos? Não necessariamente. Mas precisa saber como eles estão sendo geridos. Tá? Vale a pena investir em terapia, mentoria financeira para casais? Sim. Vale muito a pena. Muito a pena. Principalmente porque eu falei no começo sobre cada um vir com a sua mochila. Então, qual é a sua mochila? Qual é a mochila dele?
Algumas pessoas me mandaram uma pergunta que eu vou responder para todo mundo. Existe constelação familiar em casal? Existe. Eu não faço, porque isso pode virar uma guerra de acusação com o outro. Eu faço, já fiz de vários casais separados. O resultado foi bom, né? Porque cada um viu qual era a sua mochila e isso foi bom. Em relação a um gastar demais, quero que você entenda uma coisa. Tem gente que empresta valor das coisas. Então, vou dar um exemplo. Eu conheci muitos anos atrás uma pessoa que estava indo para uma reunião, trabalhava numa grande empresa, já tinha um cargo legal, mas não tinha uma Mont Blanc, tá? E ele ficava assim, eu preciso ter uma Mont Blanc para participar dessa reunião. Gente, ninguém nem viu qual era a caneta que ele tava para assinar o negócio, ninguém nem viu, ele nem assinou nada, eu acho, na época. Ele se endividou, comprou uma super cara, não tinha condição de pagar, já tinha filho, então assim, você tá emprestando o valor das coisas, porque eu também gosto de coisas de qualidade, não tô falando isso, mas eu gosto de coisas de qualidade porque vou usar, que não vai durar, não vai quebrar, não vai me dar dor de cabeça, não porque eu empresto o valor daquele determinada coisa, tá? Então, você empresta valor das coisas, você quer coisas pela qualidade que ela tem, pela durabilidade, ou porque se alguém te ver com aquilo, vai te achar como uma pessoa melhor. Isso é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Ou da outra coisa, outro dia eu ouvi que uma pessoa tinha vendido, desempregada, tinha vendido o carro para fazer uma viagem internacional. O único bem que ela tinha para fazer uma viagem internacional. Isso é alguém que tem uma autoestima lá embaixo, que empresta valor, diz, olha, mas eu viajei para fora. Gente, assim, então cuidado, que às vezes você não tá tendo resultado, não tá tendo prosperidade, porque você tá emprestando o valor das coisas. Tá se endividando, se afundando e não tem quem aguente. Tá? Aí fica bem complicado, você vai acabar com seus relacionamentos. Essas pessoas acabaram com os relacionamentos? Sim. Tá? Posso dar infinitos exemplos, mas assim, cuidado com emprestar valor das coisas. Isso é bem importante você pensar. O que você tem comprado, feito, se você tá ou não emprestando o valor das coisas. Por isso que o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoestima é fundamental para você fluir na vida, para você desentupir aí o cano da prosperidade, da escassez, para você fluir, ok? Tá aparecendo para mim nenhuma pergunta, aqui agora tá aparecendo várias coisas, mas não uma pergunta. Se alguém tiver, eu vou deixar uma caixinha aberta amanhã, logo cedo, porque eu não sei o que acontece nesse Instagram, que às vezes não aparece. Tá aparecendo um monte de coisa, mas não apareceu nenhuma pergunta. Aí amanhã vocês coloquem lá a caixinha, a pergunta ali, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Obrigada pela presença, já vou colocar qual vai ser a próxima live da semana que vem, acho que vocês vão gostar. Podem já começar a me mandar perguntas que eu respondo depois na live da semana que vem, ok? Até a próxima, boa noite!